Escolher um computador não é tarefa simples, especialmente se for um notebook, que tem menores possibilidades de upgrade. Para ajudar na sua escolha, preparamos um guia prático com as principais dúvidas que envolvem a compra de um micro. Em 90% dos casos, você vai ouvir a mesma pergunta quando for comprar um computador. Qual o tipo de utilidade, de uso que vai ter nesse computador? Ou seja, tudo depende para que você quer um computador novo. Para começar, você pode escolher entre um desktop, um notebook, um netbook e até um tablet. Os desktops, os computadores de mesa, ainda estão firmes e fortes, mas perdendo espaço para os portáteis. Hoje em dia é 70, 75 por 20, quase 80 por 20% de venda de note contra desktop. Hoje em dia o desktop está virando mais um servidor em casa, que a pessoa chega, conecta o notebook e consegue respaldar a informação, ou vice-versa. Os netbooks não substituem completamente os computadores de mesa, já que a função básica desses pequenos é acessar a internet ou fazer tarefas mais simples, como escrever um texto, por exemplo. Já os notebooks, sim, eles podem substituir completamente os desktops. São um pouco mais caros, mas têm a vantagem do tamanho, peso, mobilidade e, claro, a individualidade e privacidade. Os tablets são a grande novidade no mercado, mas não se engane, eles estão longe de substituir um computador de verdade. Quase dá para dizer que os tablets são um luxo. Eles são indicados para quem deseja apenas consumir conteúdo, como acessar a internet, jogar, usar as redes sociais, assistir vídeos online. Além da possibilidade de enviar e-mails ou, no máximo, produzir um texto simples, os tablets não são grandes produtores de conteúdo. Bom, escolher o formato que mais se adapta ao que você precisa é só o primeiro passo. A partir daí, existe toda a alma do computador, ou melhor, a configuração da máquina. Vamos começar pelo processador. Mais importante de tudo é saber se a linha do processador é compatível com os novos lançamentos da indústria. Hoje, o ideal é escolher um processador com 2 núcleos. Para usuários domésticos que usam aplicativos leves, os processadores com 2 núcleos são mais do que suficientes para que os programas rodem sem aqueles travamentos chatos. Nessa seara, a melhor opção é o Core i5. Outro fator relevante na hora de escolher um micro é a memória RAM. De nada adianta um processador super rápido de vários núcleos se não houver memória suficiente. 2 GB de memória RAM normalmente satisfazem a maioria dos usuários domésticos. Para uso profissional ou para o pessoal dos games, é bom pensar em muito mais. Aqui vale um alerta. Se você investir em mais de 3 GB, o seu Windows precisa ser 64 bits. Os Windows de 32 bits só reconhecem o máximo de 3 GB de RAM. Se você usar Linux ou se sua máquina for um Mac, qualquer quantidade vale. O erro da compra do computador é esse. A pessoa vem assim, não, eu quero uma máquina com placa de vídeo, i7, e realmente às vezes não é a necessidade do cliente. Talvez seja uma máquina média, uma máquina mais simples, que já vai cumprir com todos os objetivos que o cliente já tinha trazado para essa máquina. As placas de vídeo também merecem atenção especial. Hoje, o processador gráfico integrado, a chamada placa on-board, satisfaz a maior parte das necessidades. Então, a não ser que você seja um gamer ou um profissional que trabalhe com edição de vídeo ou algo do gênero, dificilmente vai precisar de uma placa de vídeo dedicada. Finalmente chegamos ao preço. O valor de cada computador, seja ele desktop, notebook ou netbook, varia muito de acordo com as especificações. A configuração que nós do Olhar Digital achamos bacana é de um notebook com um processador de 2 núcleos, Core i5, 4 GB de memória RAM, pelo menos uns 300 GB de espaço em disco e placa de vídeo integrada. Essa receita sai em média por R$ 1.700. Mas você pode gastar menos se pesquisar, ou muito mais se quiser partir para os Macs, que custam em média 40% mais que os PCs. Gostou das dicas? Está preparado para escolher o seu micro novo? Bom, se você perdeu as últimas edições, no olhardigital.com.br você encontra também as outras 2 matérias da série Maratona de Compras Digitais, com dicas para escolher um smartphone ou uma TV nova. Aproveite para anotar a nossa receita de configuração para um bom computador, hein? Está tudo lá, à sua espera. Boas compras!